3, 2, 1. We have ignition and liftoff of NASA's New Horizons spacecraft on a decade-long voyage to visit the planet Pluto and then beyond. Plus 15 seconds. Everything continues to look good as the Atlas V vehicle climbs away from Florida's east coast. The 5 solid rocket strap-on boosters are burning just fine, sending the New Horizons spacecraft on its way to the very edge of our solar system. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Marlos, professor de Biologia. Mais um vídeo para o canal. E hoje, esse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre Plutão, as características e algumas curiosidades. E desde 2015, Plutão tem cada vez mais ganhado espaço nas notícias, principalmente nas redes sociais. Aqui no Brasil, nem tanto, devido a gente não ter a população de uma forma geral, não ter esse hábito de falar de astronomia. A astronomia ainda é pouco conhecida, apesar de nós termos muitos institutos e escolas, faculdades que tentam reviver esses conhecimentos sobre astronomia, ainda é muito pouco divulgado, ainda é muito pouco falado, principalmente agora com a pandemia. Isso tem dificultado ainda mais essas descobertas no mundo da ciência e também na astronomia. E Plutão é um planeta injustiçado, né? Isso porque Plutão, como algumas pessoas sabem, Plutão deixou de ser planeta em 2006. Os livros tiveram todos que ser modificados, alterados, por conta dessas mudanças desde 2006, né, que levaram aí a essas grandes alterações e também grandes polêmicas. Por quê? Porque Plutão, na verdade, ele, apesar de ainda ser considerado um protoplaneta ou planeta anão, como é popularmente chamado, ele, na verdade, é um planeta, né? E quem afirma isso são cientistas planetários, são pesquisadores que estudam não só Plutão, mas outros planetas fora do Sistema Solar, o que é chamado pela ciência de exoplaneta ou exoplanetas, tá certo? Mas quais são as características que um corpo celeste precisa possuir para ser considerado um planeta, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. E quais são agora as novas perspectivas, né, para Plutão? Será que ele vai voltar à categoria de planeta futuramente? Ou será que essa discussão ainda vai ser bem mais acirrada nos próximos anos? Como eu havia falado, em 2006 Plutão saiu do Sistema Solar como um planeta. Antes de 2006, o nosso Sistema Solar era formado por 9 planetas, Plutão sendo o último. De 2006 para cá isso mudou. Hoje, né, a União Astronômica Internacional reconhece 8 planetas apenas no Sistema Solar. Tá certo? Quais são esses planetas? Nós temos os 4 primeiros, que são os planetas internos, ou também chamados de planetas telúricos, como por exemplo Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. São planetas predominantemente rochosos. E aí a gente tem os 4 posteriores, tá, que são chamados de planetas externos ou planetas jovianos, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá certo? São planetas que não são predominantemente rochosos, tá certo? Eles são formados por uma grande quantidade de gases ou de gelo, tá certo? E existem grandes distinções entre esses planetas. Júpiter é o gigante gasoso, por ser o maior planeta do Sistema Solar.
tá certo? E Mercúrio por ser um dos menores hoje considerado. E Plutão? Por que Plutão não é mais planeta? Bem, isso acontece porque para ser considerado planeta, para um corpo celeste rochoso ser considerado planeta, ele precisa, primeiro, orbitar um Sol. Ou seja, ele precisa dar voltas em torno de um Sol. Tá? Um movimento que a gente chama de translação. Imagina um corpo aqui, o Sol, e a gente tem que ter um corpo, tá? Um celeste orbitando esse Sol. Bem, os cometas fazem isso, alguns asteroides, cometas fazem isso, tá? Eles ficam orbitando algum tipo de estrela. Né? Por que eles não são planetas? Bem, primeiro, o corpo celeste precisa orbitar o Sol, tá? E esse corpo celeste aqui, rochoso, ele também precisa ter uma gravidade suficiente para que esse corpo celeste seja esférico, tá certo? A gravidade é muito importante porque quanto maior é um planeta, maior é a sua gravidade. E quanto maior a sua gravidade, significa que maior serão as forças que atuarão naquela massa, né, que tendem a puxar para o centro, que tendem a puxar para o meio, fazendo com que a massa seja puxada de forma igual. Além disso, o planeta também precisa fazer ter um movimento de rotação. Isso é muito importante porque isso faz com que o planeta tenha um achatamento nos polos, né? E um pouco mais pontudo aqui nos hemisférios, no hemisfério no caso, tá certo? Além disso, essas são algumas características. Os planetas, eles também precisam ser únicos em suas órbitas. O que significa dizer isso? Que não pode ter nenhum outro corpo rochoso maior que ele na órbita dele. Tá certo? Por exemplo, a Lua, o nosso planeta. Além do nosso planeta, a gente tem um outro corpo celeste que orbita o nosso planeta, que é a Lua. Bem, acontece que a Lua não é considerada um planeta porque a Lua orbita em torno de um outro corpo celeste, que é a Terra. Tá certo? Então, por isso ela é considerada um satélite natural, assim como também existe em Plutão, Caronte. Plutão também tem uma Lua, um corpo celeste rochoso, que orbita em torno de Plutão. Tá? Ele também tem outras luas, porém Caronte é a maior. Tá? E falando agora mais especificamente sobre Plutão, a gente precisa falar alguns dados, tá, muito importantes também, porque Plutão é o planeta mais distante do Sol. E por isso ele é predominantemente formado por gelo, tá? Por nitrogênio, que está em forma sólida, e também por água, porém congelada. Plutão também tem vulcões. Claro que não são aqueles vulcões parecidos com os que a gente tem aqui na Terra ou em outros planetas com atividade geológica interna, mas ele tem uns vulcões que são chamados de criovulcões, porque eles são vulcões de gelo. Como possivelmente a água que está abaixo do gelo de Plutão está congelada, está pressurizada, qualquer buraco, brecha que ela encontra, ela sai de lá em alta pressão e aí ela forma, né, aqueles geysers, porém geysers de água gelada, né? E aí denominou-se aí os criovulcões, como também já foi observado pela sonda New Horizons, desculpa a pronúncia, tá? Se for traduzir para o português, fica sonda Novos Horizontes, que foi enviada em 2006 também, em fevereiro de 2006. Ela levou 9 anos para chegar em Plutão, chegou em 2015, e aí foi quando chegou as imagens de Plutão. E calou a boca de muita gente, de muitos cientistas, principalmente os não cientistas planetários, que não são cientistas planetários, e acredite se quiser, Plutão foi rebaixado
planeta não, ou protoplaneta, por votação. Tá? A União Astronômica Internacional, em 2006, criou um comitê para discutir o futuro planetário de Plutão. Tá certo? Um pouco mais de 2.500 cientistas. Foi uma discussão, na verdade, praticamente um bate-boca ali dentro. No final dessas discussões, pouco mais de 400 cientistas estavam ainda discutindo, estavam ainda ali dialogando, e não ia ter um resultado ali concreto. Qual foi a saída? Resolver através de votação. Então Plutão foi rebaixado, acredite se você quiser, a planeta não, por votação. Tá? Isso é um descaso, isso é uma vergonha para a ciência. Não é assim que é feito ciência. Os cientistas planetários desempenham trabalhos muito importantes, muito sérios, passam anos observando os céus atrás de planetas, levam em consideração inúmeros fatores para se considerar se é planeta, se é cometa, se é asteroide, se é estrela, se é buraco negro, e decidiram o destino de Plutão por votação. Tá certo? Então é por isso que essa conversa veio à tona, com uma possível volta de Plutão à categoria de planeta. A sonda New Horizons mostrou, na verdade, que Plutão é bem maior do que se achava. Até então, as únicas imagens que se tinham de Plutão eram as imagens do telescópio Hubble. E com as imagens da sonda, mostrou, na verdade, que Plutão é muito ativo geologicamente, muito ativo na sua superfície. Apesar de ser formado por gelo, ela é muito ativa. Como é que eles sabem disso? Porque não existe nenhum sinal ou poucos sinais de impactos, daqueles impactos de cometas ou de asteroides, porque não existe cratera, tá? Mostrando possivelmente que aquela superfície ou ela pode ser muito recente ou ela está em constante movimento, em constante renovação. Além disso, Plutão, ele leva mais ou menos 6 dias, é o equivalente 6 dias terrestres para dar uma volta em torno do seu próprio eixo. Enquanto aqui na Terra, a Terra leva mais ou menos 24 horas para dar uma volta completa, um giro completo em torno de si mesmo, em torno do seu próprio eixo, Plutão leva o equivalente 6 dias. Tá certo? E para girar em torno do Sol aqui, na Terra, o planeta Terra leva mais ou menos 365 dias, equivalente a 12 meses, ou um ano. Plutão precisa de um tempo maior, 248 anos, para fazer o movimento completo, né, a órbita completa em torno do Sol. Então, por aí. Nos próximos anos a gente vai, sim, ouvir esse nome Plutão novamente. As discussões sobre isso irão voltar. A NASA tem interesse, até porque o telescópio Hubble ele é controlado em boa parte pela NASA. O diretor da NASA em exercício já se pronunciou em relação a isso, dizendo que sim, Plutão é um planeta. Coloque a sua opinião sobre isso, se você realmente gosta de astronomia, gosta de ciência. Deixe a sua pergunta e principalmente deixe sugestões aí nos comentários. Muito obrigado, sou o professor Marles, professor de Biologia. Bom dia, boa tarde, boa noite.